Olá, amados irmãos e irmãs, queridos diocesanos e diocesanas, paz e bem. Eu sou o Padre José Nobre, vigário da Paróquia Sagrada Família, na Forania São Caetano do Sul, e é com grande alegria que iniciamos o nosso programa da Palavra de Deus, programa Verbo da Palavra de Deus, da Diocese de Santo André. Programa que é transmitido por podcasts, canais de WhatsApp, mídias sociais da Diocese. Nesse dia 6 de outubro, dia de Santa Faustina, o evangelho que vamos meditar está em Lucas 10, capítulo 10, versículos 25 a 37. E diz o seguinte: naquele tempo, um mestre da lei levantou e, querendo pôr Jesus à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: tu respondeste corretamente. Vai, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. E o mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele, fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou-o em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, como é interessante o contato com o Evangelho. E são várias as dimensões em que nós somos chamados a pensar. Dentre elas, por exemplo, nós, ao ouvirmos esse evangelho, nós podemos nos identificar com aquele bom samaritano que cuidou dele, ou também tem os outros que viraram as costas e a gente fica até com vergonha. Será que eu também viraria as costas? Mas já pensou, se nós formos o que está nas mãos dos assaltantes? Quem caiu na mão do assaltante que está sofrendo? Porque muitas vezes a gente não se identifica com aquele que é cuidado. E eu penso que nós somos exatamente esses que somos cuidados todos os dias pelo Senhor, que cura as nossas feridas, sejam elas físicas, emocionais, espirituais. Esse Senhor que está o tempo inteiro cuidando de nós, acreditando em nós e nos chama a fazer a mesma coisa. Fazer a mesma coisa que ele fez. O bom samaritano, que é a figura de Jesus, nosso amado Jesus, que tanto devemos a vida, é a figura que temos como modelo para imitarmos. Nada de ficar fazendo ponderações e pensando no que nós fazemos como nós, mas que nossa vida cotidiana, como seguidores de Jesus, ouvintes do Evangelho, desse ensinamento, possamos no nosso tempo, na altura do tempo em que nos coube viver, desenvolvermos essa cultura do cuidado, da compaixão, porque é isso que Deus espera de cada um de nós. Não adianta a gente fazer tudo bonitinho, fazer
os rituais da igreja, ter os sacramentos em dias, ir à missa todo dia. Não adianta escutar o verbo, o programa todos os dias, se a gente alimenta um preconceito, se a gente fica só na teoria, como aquele homem, exatamente o samaritano, que naquela compreensão era ilegal diante do cumprimento da lei, ou chamado de impuro e sujo. Não adianta a gente ficar pensando hoje quem são os impuros, os sujos, os que não são dignos da palavra de Deus, porque isso simplesmente não existe. Todas as pessoas, todas as criaturas são destinatárias desse amor de Deus, exatamente para que, banhadas por esse amor, possa fazer o mesmo. Como diz Jesus, aquele homem cheio de teoria, tu respondeste corretamente, vai e faz o mesmo. Eu finalizo essa reflexão dizendo que, da mesma forma que Jesus é o nosso companheiro nessa estrada, esses mesmos que colocaram Jesus em dificuldade e fez essa pergunta para colocar em dificuldade a busca da vida eterna, essas figuras não ficaram no passado. Que nós tomemos todo o cuidado para não cairmos no mesmo lugar de fariseus, de alguém que busca confrontar Jesus no sentido de diminuí-lo. E esse confronto, tantas vezes, ele acontece quando a gente diminui outras pessoas, sejam elas quais forem. Que nós tenhamos a graça de buscar essa vida eterna que os fariseus buscaram, não lá no futuro, mas uma vida eterna que é uma vida hoje acompanhada de consciência tranquila, que nós tenhamos a graça, e eu finalizo com essa prece, de dormirmos todas as noites com a consciência tranquila de que nós fizemos o melhor que Deus nos habilitou para isso. E assim a gente evita estabelecer julgamento e ficar apenas na teoria. Que o Senhor da vida, que Santa Faustina e os santos todos possam, nos padroeiros das nossas comunidades, possam nos proteger e inspirar nessas boas ações do cuidado, da misericórdia que o Evangelho de hoje nos faz pensar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.